Amados em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado por cada um de nós, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu quero aqui parabenizar ao grupo de jovens por esta festa. Que Deus possa continuar abençoando, dando graça e sabedoria para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe ao pastor Elias Gomes. Obrigado por confiar a mim esta oportunidade de ter o prazer de estar aqui com os irmãos. Já pude me sentir em casa. Deus de fato está neste lugar para nos abençoar, para curar, para nos renovar e para falar conosco. Obrigado, pastor Elias. Na pessoa do pastor Elias, eu louvo a Deus pela vida de todos. Deus abençoe a toda a liderança, no nome do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 21. A partir do versículo de número 14. Mateus capítulo de número 21, a partir do versículo 14. Glórias ao nome de Jesus. Novo Testamento, Mateus capítulo de número 21, a partir do versículo 14. Os irmãos que acharam podem dizer amém? Amém. Diz assim, vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 18. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, e indignaram-se, e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Versículo 18. Mas de manhã voltou para a cidade com fome. Amém, queridos? Podeis vos assentar em nome de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção, por favor. Eu preciso que você pense, porque a mensagem precisa ser compreendida e entendida. Vou me esforçar para que você entenda algo que está no meu coração, que com certeza Deus vai falar conosco aqui. Quem quer ouvir Deus falar, diga glória a Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que é necessário aprendermos a respeito deste texto, ou por que não dizer do contexto que está em relação a este texto em que lemos, é a respeito dos cultos que acontecia nos tempos de Jesus. Podemos assim afirmar que existiam vários cultos em altos montes, cultos em praças públicas. Também você vai observar que Jesus gostava de pregar na beira da praia. Mas quando falamos de culto, de reunião religiosa, nós encontramos dois principais cultos nos tempos de Jesus. E você encontra isso na Bíblia Sagrada. Você vai ver uma reunião que acontecia no templo, e você também vai ver uma reunião que acontecia na sinagoga. Você sempre que ler o Novo Testamento a respeito de encontros onde as pessoas tinham assim como encontro religioso, você vai encontrar culto na sinagoga e também culto no templo. Agora eu preciso que você entenda, todas as vezes que você ler na Bíblia cultos que aconteciam na sinagoga,
e Jesus participava desses cultos também, você vai ver a Bíblia relatando Jesus sempre indo nos cultos da sinagoga, e a Bíblia fala que o dia era sábado. Preste atenção, por favor. Todas as vezes que Jesus ia em um culto da sinagoga, sempre é relatado desta forma: e sendo um dia de sábado, entrou Jesus em uma sinagoga. Agora, quando você vai ver Jesus participando de um culto no templo, você vai ver que a Bíblia não relata o dia que Jesus ia neste culto, mas a Bíblia diz que o templo era de Deus. Então aqui está a diferença desses dois encontros daquela época. Culto na sinagoga, Jesus só ia no sábado. Agora templo, a Bíblia não fala qual era o dia, mas vai dizer que o templo é de Deus. Lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, os versículos 9 e versículo 12, você vai ver uma expressão bíblica acerca da sinagoga. A expressão é exatamente esta: sinagoga de Satanás. Agora, quando a Bíblia vai relatar acerca do templo, a Bíblia vai dizer, versículo 12, templo do meu Deus. Então observe a diferença. São duas igrejas, mas são duas igrejas com comandos totalmente diferentes. São duas igrejas que talvez naquela época não tinha placa como temos nos dias atuais, mas se tivesse, qualquer um que passasse na frente dessas igrejas ia dizer: aí tem uma igreja, aí tem um encontro de pessoas que seguem a Deus, aí tem um encontro de pessoas que servem a Deus, que lê a Bíblia, que canta para Deus e também ouve Deus falar. Mas se você observar com clareza na Bíblia Sagrada, são duas igrejas com comandos totalmente diferentes. Por isso que a Bíblia vai relatar que toda vez que Jesus vai na sinagoga, o dia era sábado, porque sinagoga representa-nos uma igreja que tem comando humano. Sinagoga é uma igreja que representa estar debaixo de doutrina, doutrina no sentido de ensinamento, doutrina no sentido de regras, de leis. Mas estas leis da sinagoga, estas regras da sinagoga não tinha nada a ver com Deus, mas era totalmente debaixo de controle humano. Por isso que Jesus vai respeitar, e Jesus só vai no culto no sábado. Está entendendo isso? Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer as reuniões que Jesus ia na sinagoga, só ia no sábado, para respeitar a lei que o homem implantou, que só podia cultuar no sábado, que só se podia cantar no sábado, que só se podia ler a lei no sábado. Então Jesus vai respeitar. Agora preste atenção, que alguns relatos no Novo Testamento de Jesus, quando vai participar de um culto na sinagoga, um dos relatos vai mostrar uma mulher encurvada, oprimida por demônios. Você vai ver também um homem que estava como mirrada, em um destes relatos, no culto na sinagoga. Para que você entenda, cultos ou igrejas que o homem tem o comando, que Deus não tem o comando sobre estas igrejas, que Deus não pode falar como Ele quer falar nestas igrejas, que Deus não pode agir como Ele quer agir nestas igrejas, porque o homem colocou a sua lei e não deixa Deus operar, porque o homem colocou as suas regras e não deixa Deus agir. Então você vai ver que sempre vai ter alguém com a mão mirrada, então você vai ver que sempre vai ter alguém encurvado, oprimido. Mas eu louvo a Deus, porque quando a Bíblia fala do templo, por isso que a expressão é esta: templo de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus. E não vai falar o dia, sabe por quê? Porque se o templo é de Deus, não é o homem quem comanda esta igreja. Se o templo é de Deus, não é o homem que dita as próprias regras dentro dessa igreja. Então não tem dia certo para Deus ir nela, está entendendo isso? Então se o templo é de Deus, por isso que a Bíblia não fala qual era o dia que Jesus ia nela. Porque se o templo é de Deus, Jesus pode ir também no sábado, no domingo, pode ir na terça, pode ir na quinta, o dia que Ele quiser. E se Jesus vai o dia que Ele quer no templo, Ele pode também fazer o que Ele quer, Ele pode também levantar quem Ele quer, Ele pode também usar quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer.
Porque o templo representa a igreja, que quem manda, quem ordena, quem tem o comando é o próprio Deus. Então eu tenho certeza absoluta que, mesmo que existam hoje igrejas, sinagogas, ainda tem igrejas, templos, ainda tem uma igreja que está debaixo da palavra. Ainda temos igrejas que está debaixo do comando de Deus. É o Espírito Santo que comanda. É Deus quem faz, é Deus quem fala, é Deus que dita as regras. E quando Deus tem liberdade, é impossível você participar de um culto e sair da mesma forma. Então, para que você dê glória a Deus mais bonito, porque Deus merece, você está participando de um culto no templo de Deus. Aqui quem manda é Deus, aqui quem fala é Deus, aqui quem vai fazer é Deus. E se você já sentiu a presença dele, vai dando glória aí para adorar o nome dele, porque isso daqui é templo de Deus. Quando lemos Mateus capítulo de número 21, se você observar o versículo de número 12, estava com um certo problema no templo, estava com uma certa dificuldade. A característica do templo estava meio que transformada. A característica do templo estava tomando uma outra direção. Você vai ver versículo 12, que haviam 3 tipos de comandos dentro do templo. Quantos comandos? Quantos comandos? 3 comandos. Primeiro, os que compravam e os que vendiam. Segundo, os que cambiavam. Terceiro, os que vendiam pombas. A tradução mais correta é os que prendem pombas. Preste muita atenção nesta expressão, os que prendem pombas. Esta característica vai mudar por exatamente esta situação de compradores e vendedores, de cambistas e de prendedores de pombas. Especialmente sobre os prendedores de pombas, porque se você pensar um pouco comigo, você vai ver que o Espírito Santo tem alguns símbolos na Bíblia, ou alguns símbolos vão representar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser representado ou simbolizado na água, no vento, no fogo, no azeite e também na pomba. Então a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. É claro que você já viu sobre isso e entende do que eu estou falando. Agora, quando a Bíblia vai falar desta categoria de comando que estava dentro do templo, não era na sinagoga, mas que estava no templo, estes prendedores de pombas, isso nos dá um significado espiritual. E já vou te explicar. Isto representa pessoas prendendo o Espírito Santo, pessoas colocando limites no Espírito Santo. A expressão prendedores de pomba é exatamente isso no mundo espiritual. Então, quando se prende o Espírito Santo, quando se limita o Espírito Santo, quando se proíbe o Espírito Santo de operar, de agir, de falar, de revelar, de operar milagres, de levantar profetas, o templo começa a perder a característica de templo e começa a parecer como uma igreja, sinagoga. Porque quando o Espírito Santo é oprimido para não operar, porque se você talvez não acredite, existe isso com certeza, de pessoas que não gostam que o Espírito Santo opere, que não querem deixar o Espírito Santo falar, especialmente porque se o Espírito Santo falar, o que está errado vai ser revelado. Porque se o Espírito Santo falar de fato, o que está fora da palavra de fato vai ser revelado. Porque se tiver de fato coisas que estão desagradando a Deus, e o Espírito Santo revelar, nada fica em oculto. Então tem esta característica de pessoas que querem proibir o Espírito Santo de operar, o Espírito Santo de falar, o Espírito Santo de falar de fato o que tem para falar. Não quero falar isso para ofender ninguém, mas você nunca vai ver o Espírito Santo colocando a mão na cabeça de alguém que está errado e dizer: tenho me agradado de ti. Você nunca vai ver o Espírito Santo colocando a mão na cabeça de alguém que está fazendo o que não deve, desagradando a Deus, que está fora do padrão da Bíblia,
E você vai ver o Espírito Santo dizendo: tenho me agradado de ti, vou te levar aos 4 cantos desta terra, vou te honrar, vou te levantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou humilhar os outros para te exaltar, vou te colocar no palco, vou fazer isso. Não, você nunca vai ver. O Espírito Santo sempre vai nos convencer que estamos errados. O Espírito Santo sempre vai nos convencer que precisamos nos humilhar. O Espírito Santo sempre vai nos convencer, porque precisamos reconhecer a grandeza de Deus e que nós somos pequenos e que precisamos reconhecer que somos pecadores. Então já começa a dizer que avivamento não é simplesmente entrar no culto, pular, sapatear, falar em línguas estranhas e sair daqui do mesmo jeito, não ter o seu caráter transformado, não ter uma característica de crente. Não, o Espírito Santo vem para nos alertar. Precisamos viver a santificação de Deus, precisamos agradar a Deus. O Espírito Santo entrou aqui neste templo para dizer a você: saia daqui vivendo a vontade e o querer de Deus, porque isso é avivamento. Avivamento é quando somos confrontados, pastor Elias. Avivamento é quando caímos de joelhos diante de Deus e dizemos: Deus, eu preciso melhorar. Deus, eu preciso ser mais crente. Deus, eu preciso jejuar, eu preciso orar. Deus, eu preciso conhecer a sua palavra. Avivamento é isso. Mas preciso dizer bem claro isso e falo um pouco mais calmo para você entender. Estão confundindo o que é avivamento. Estamos vendo cultos por aí que parecem mais shows, teatros, pessoas que querem se amostrar que são profetas, mas que não estão falando de fato o que Deus manda. Brincam com o sentimento das pessoas. As pessoas saem com falsas esperanças do culto, dizendo: Deus falou isso e vai fazer isso na minha vida, mas na verdade não foi Deus quem falou. E muitas pessoas estão se frustrando. E eu sempre digo isso: acredito em profecia, acredito em revelação, acredito que Deus usa pessoas para falar com outras pessoas. Mas se não tiver base bíblica, se Deus não estiver falando pela sua palavra, fique com o pé atrás, porque Deus não fala fora da sua palavra. O avivamento não pode perder a essência de como começou. O avivamento não é simplesmente barulho. Eu gosto muito de barulho. Qual é o pregador pentecostal que não gosta de barulho? Tem pregador, inclusive, que não consegue pregar se o povo não dá glória a Deus. É claro, isso é normal, cada um tem a sua característica. Mas a maior característica de um crente que vive avivamento é um crente que tem nos seus olhos lágrimas. É um crente que não quer que o Espírito Santo fique preso. É aqueles que não aceitam prendedores de pombas dentro do templo. E eu tenho certeza, meu irmão, para você dar um glória a Deus bem bonito para Ele, porque eu sei que você é crente pentecostal. Aqui nesta noite não tem ninguém que tenha esta característica, que coloca o Espírito Santo dentro de uma prisão e proíbe o Espírito Santo de operar. Não, aqui o Espírito Santo vai fazer o que quer. Aqui o Espírito Santo vai falar do jeito que quer. Aqui o Espírito Santo vai curar, vai renovar, vai te dar autoridade, e você vai sair daqui transbordando da glória de Deus. E se você quer que o Espírito Santo opere, jogue a tua mão lá em cima para operar, porque o Espírito Santo pode fazer maravilhas aqui neste templo. Fala para alguém aí: não tem esta característica. Fale. Não seja um prendedor de pomba. Deixa o Espírito Santo falar. Diga para ele: deixa o Espírito Santo operar. Deus está no limite com lideranças da igreja que está proibindo o Espírito Santo. Eu creio, ainda existem homens que deixam o Espírito Santo operar, que deixam o Espírito Santo falar, que deixam o Espírito Santo agir. Aqui pode, aqui pode. O templo não pode perder a característica de templo.
Não é o homem quem manda na igreja. Deus confia ministérios a homens para dirigir, para organizar, para cuidar das pessoas, mas o dono ainda continua sendo Deus. Então estavam dentro do templo, querendo transformar a característica do templo em uma característica de sinagoga. Mas agora Jesus vai entrar no templo. Jesus agora vai colocar ordem na casa. Jesus agora vai purificar o templo. Este é o título do texto em que lemos. Jesus vai purificar o templo. Acho interessante que Jesus vai entrar no templo e vai expulsar os compradores e vendedores, vai expulsar os cambistas e vai expulsar os que prendiam pombas. E quando ele limpa a casa, quando ele organiza a casa, ele fala uma coisa que me chama a atenção. Versículo 13: e disse-lhes, está escrito, preste muita atenção nisso daqui. Ele diz, está escrito. Repita comigo, 1, 2, 3, está escrito. 1, 2, 3, está escrito. Preste muita atenção, parece que o texto é simples, mas não é. Pastor Elias, quando a Bíblia está falando está escrito, quem está falando isso é Cristo, é Jesus. Ele está falando do quê? Da revista Veja? Ele está falando do quê? Está escrito o quê? Ele está falando de alguma revista, isto é? Está falando de algum jornal da época? O que ele está falando? Está escrito? Quando ele fala está escrito, do que ele está falando? Está falando da Bíblia, está falando da palavra. Quando Jesus, é muito forte isso daqui, irmão, porque para acontecer milagre no templo tem que ter umas fases. Para acontecer curas, para acontecer avivamento, para ter adoração, vai ter alguns degraus que vai estar expressado aqui nesse texto. Primeiro, Jesus está falando da palavra. Quando ele está dentro do templo dizendo está escrito, ele acabou de limpar o templo, ele acabou de limpar a casa, ele acabou de organizar a casa. Então ele está dizendo assim, eu já limpei a casa, agora tem lugar para aquilo que está escrito. Porque não sei se você sabe, mas a palavra não é blá blá blá, é a palavra, é o que está escrito. Não é invenção, não é conversa fiada, não é história para boi dormir, não. É a palavra, é o que está escrito. A palavra, o que está escrito, só vai ter efeito quando a casa estiver limpa. Porque a palavra ofende algumas pessoas. Porque a palavra vai criar um certo constrangimento em algumas pessoas. E o problema não está no que está escrito. O problema está na limpeza do ambiente. Então Jesus está dizendo, já limpei o templo, já purifiquei a casa, já tirei comprador e vendedor, cambistas, e já tirei quem está prendendo pombas. Então agora está limpo, então tem lugar para aquilo que está escrito. E eu venho perguntar, tem lugar para aquilo que está escrito aí dentro do teu coração? Pastor, por que eu não entendo o que está escrito? Pastor, por que eu não entendo o que está escrito? Por que eu não consigo ter efeito ou viver o efeito do que está escrito? Alguma coisa tem que limpar. Precisa tirar alguma coisa. Precisa fazer uma certa purificação. E eu estou profetizando que este mesmo Espírito Santo que não está preso, mas está livre para operar aqui hoje, ele vai fazer uma limpeza dentro da tua alma. Ele vai fazer uma limpeza dentro do teu coração. Ele vai fazer uma limpeza na tua mente. E a palavra vai surgir efeitos sobre a tua vida. A palavra vai te curar. A palavra vai te renovar. A palavra vai te levantar. Porque é a palavra que faz. É a palavra. E quando tem a palavra, Jesus continua dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Preste atenção que é muito sério isso aqui, irmão. Preciso que você pense para entender. Então você não vai entender a mensagem. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus limpa o templo, coloca o que está escrito, não tem como faltar oração. Pegou? Vou falar de novo para você pensar. Quando Jesus purifica o templo
E ele coloca o que está escrito, aí dá lugar para a oração. E sem oração não tem como conhecer a Deus. Sem oração não tem como ter experiência com Deus. Abro o meu coração para dizer com toda a sinceridade, há uma preocupação muito grande no meu coração. Uma geração que ora está indo embora. E a geração que está chegando, desculpe a sinceridade, não é uma geração de oração. Estamos vendo pregações e cânticos dizendo geração do avivamento, mas não estou vendo o verdadeiro avivamento. Não se vê lágrimas, não se vê línguas estranhas, não se vê compromisso. Os entretenimentos, as redes sociais, que é uma bênção, se souber usar é uma bênção, mas está atrapalhando a oração de muita gente. Onde se passam horas na frente de uma internet, mas não tem 5 minutos para falar com Deus. A sensibilidade já tem se desaparecido. As pessoas estão ficando insensíveis à voz do Espírito. E tem gente que consegue no meio de um culto ficar conectado numa internet, num bate-papo, no meio do culto enquanto Deus está falando. Quando a oração começar a perder espaço, quando a oração começar a faltar na igreja, estaremos perdendo a característica de cristãos cheios do Espírito Santo. Porque a oração não é simplesmente uma conversa, a oração não é simplesmente uma reza. A oração é um relacionamento, é um diálogo, é uma intimidade, que quem tem oração, quem fala com Deus é diferente. Então não pode faltar espaço para a oração, porque Jesus está dizendo, eu limpei o templo, agora tem o que está escrito, então não vai faltar quem está orando, não vai faltar um povo de oração. E eu quero profetizar, se você crê em palavra profética, eu quero profetizar que não vai faltar um povo de oração nesses últimos dias da igreja. Não vai faltar um povo que tem lágrimas nos olhos, pessoas que sabem o que é pagar o preço na oração. Não vai faltar poder, não vai faltar fogo do Espírito, não vai faltar autoridade da igreja, porque a igreja não vai parar de orar. O diabo não tem medo da minha carteira de convenção de pastor. O diabo não tem medo do carro que eu tenho para andar. O diabo não tem medo da casa que eu moro. O diabo não tem medo do peso do meu nome. Mas crente que ora, ele tem que correr. A igreja só está viva até hoje por causa de gente que orou. Me lembro de Daniel, mesmo não podendo orar, abria a janela e orava, foi para a cova. Mas quem ora tem fogo, e pelo pouco que eu sei, leão não tem medo de fogo. Então quando Daniel entra na cova dos leões, os leões não veem um homem simplesmente entrando, mas vê uma tocha de fogo entrando naquela cova. E os leões tiveram que fechar a boca, ficar calado, porque crente que ora, não tem leão que possa devorar. Crente que ora, não tem capeta do inferno, não tem demônio que possa atravessar o caminho de crente que ora. Eu tenho um recado para crente de oração aqui: continua orando. Está difícil, vai pagando preço, mas não para de orar. Minha irmã, não para de orar. A igreja depende de um povo que ora. Você sabia que o culto não começa aqui? O culto começa em casa. Quando Abraão foi sacrificar o seu próprio filho, porque Deus ordenou, e Abraão estava pronto a fazer o que Deus ordenou, em sacrificar o próprio filho, Abraão não podia contar para ninguém. Abraão não podia chamar Sara e dizer assim: Sara, eu vou levantar amanhã bem cedo. Onde é que tu vai? Eu vou matar o nosso filho. Abraão não podia fazer isso. Abraão não podia chamar amigos e dizer assim: amanhã cedo estou saindo às 6 da manhã, eu estou indo lá para Moriá. O que você vai fazer, Abraão? Eu vou lá matar o meu próprio filho. Abraão não podia contar para ninguém, era segredo. Diga comigo, era segredo. Mas a Bíblia fala que ele leva 2 servos
para o sacrifício. E eu faço uma pergunta: sendo segredo, como é que Abraão leva 2 servos? Para que serventia tinha aquilo? Qual era o motivo de Abraão levar 2 homens juntos, sendo que nem a mulher podia saber do que ele ia fazer? É simples: o fogo não tinha como acender no sacrifício. O fogo não tinha como se acender no cume do monte, porque não tinha como naquela época. Então como é que Abraão vai fazer? Ele vai acender o fogo em casa antes de sair. E até chegar no sacrifício, tem que ter alguém que cuide para o fogo não se apagar. Eu falei que você tem que pensar para me compreender. Vou falar de novo. Tem alguém que vai acender o fogo em casa. Não é aqui que se acende. Mas quem cuidará do fogo para ele não se apagar? Deus tem que levantar alguém nestes últimos dias. Deus tem que levantar alguém nesta geração que seja aqueles que não deixem o fogo se apagar. Primeiro, os que cultuam em casa, que tem oração em casa, que tem leitura da Bíblia em casa, que tem reunião para agradar a Deus em casa, que não coloca novela do diabo na televisão, que não acessa site pornográfico dentro de casa, mas que tem um fogo aceso, a chama de Deus. E onde ele vai tem fogo, onde ele vai tem unção, onde ele vai ter glória. Olhe desconfiado para a direita, dá uma olhada, pode olhar. Se você não tem problema no pescoço, olha para o lado, olha para a direita, olha para a esquerda, fala para mim: tem um guardador de fogo de Deus aí? Vê se o fogo está aceso. Se tiver aceso, dá uma rajada de glória, dá uma rajada de glória. Ai, manda o cara. Ainda tem crente que tem culto em casa, que cuida do fogo, que ele não aceita culto gelado, ele não gosta desse negócio de frieza. Onde ele vai, ele leva fogo. Onde ele vai, ele leva fogo. Onde ele vai, ele leva fogo. Não seja um bombeiro do inferno que não gosta de barulho, que não gosta de fogo, que não gosta de profecia, não gosta de profeta, não gosta de pregador, não gosta da palavra. Seja alguém que cuida do fogo. Seja alguém que cuida do fogo. Aleluia. Então os 2 servos vão sair de casa cuidando do fogo, dizendo: o Senhor nosso Senhor Abraão precisa do fogo aceso lá no culto, então nós vamos cuidar. Isso fala de relacionamento, irmão. Isso fala de crente que não vem para acender a chama, que já vem aceso já de casa. Eu não quero falar isso, não é ofensa a ninguém, mas eu preciso dizer: tem gente que só é crente aqui, parece que só tem fogo aqui, mas sai daqui, não tem caráter, compra e não paga, dá cheque sem fundo, dá mau testemunho, você fica 2 horas com ele, você se escandaliza. Mas eu quero crer que Deus vai conservar aquele que é crente aqui, mas é crente lá fora também. Falar para alguém aí: o culto começa em casa. Por que não ora aqui? Porque não ora em casa. Por que não cultua aqui? Porque não cultua em casa. Por que você vê um monte de crente frio dentro do culto? Pessoas vazias de Deus. Pessoa que você olhar para... Desculpe a expressão, não sei se é assim que vocês... Se você olhar para a fuça de alguns crentes no culto, irmão, você desanima. Vai ser frio assim lá não sei aonde. Aqui é lugar de adoração. Quem traz fogo aceso no sacrifício, aqui o negócio pega. Quem tem culto em casa, tem culto aqui também. Quem tem lágrima em casa, aqui também tem lágrima. Quem glorifica lá fora, quem glorifica em casa, aqui também glorifica. Então eu quero convidar só os crentes cheios de Deus a levantar a mão para dar glória.
Aleluia. A minha casa será chamada casa de oração. Versículo 14. Está esquentando, irmão. Escute aqui. Versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos. Por que foi cegos e coxos para o templo? Porque alguém levou. Porque quando o templo está limpo, tem o que está escrito, tem oração, tem gente que tem fé para levar o enfermo para a igreja. Está pegando isso? Está entendendo? Vocês estão entendendo? Jesus limpa o templo, aí tem palavra. Quando tem palavra, tem oração. Quando tem oração, tem alguém que leva o enfermo para a igreja. Aí o texto termina, versículo 14, não sei se vai dar glória a Deus. E curou, Jesus curou a todos. Aí a pergunta vem: qual é o segredo do milagre no templo? Qual é o segredo das curas no templo? Eu aprendi, pastor Elias, que para entender certas expressões bíblicas, você tem que ler o contrário, de trás para frente. Já ouviu isso? Já viu isso? Tu lê de trás para frente, aí tu vai entender. Então vamos voltar aqui o sentido. Vamos pegar de cura. Diga assim comigo: curas. Diga milagres. Como chega em milagre? É só voltar. Por que falta milagre? Porque falta alguém que tenha fé, que está levando alguém para a igreja. Por que está faltando fé? Porque está faltando o item que eu falei anteriormente. Está faltando oração. Se está faltando oração, é porque está faltando o quê? Pai, pode dizer, o que está faltando? O que está escrito, a palavra. E se está faltando o que está escrito, é porque a casa está. Você é inteligente. Você é inteligente demais. Você entendeu por quê? Às vezes vai faltar o final, o milagre. Você crê em milagre? Então vamos ver. Então, se Jesus entra no templo, isso é só para crente pentecostal. Os que não é, fica quieto, por favor. Se Jesus entra no templo, ele expulsa, ele tira comprador e vendedor, ele tira cambista, ele tira quem está prendendo pomba, ele usa autoridade, porque a casa é dele, não é nenhum homem que manda. Então ele limpa, ele purifica, e se ele purifica, ele coloca o que está escrito. Se ele coloca o que está escrito, tem um povo que ora. Se tem um povo que ora, tem um povo que tem fé, e se tem fé, tem milagres, tem milagres, tem milagres. Tem milagres. Entra nesse culto aqui comigo, olha. Enquanto está acontecendo milagres, pessoas sendo curadas, as crianças, não são os grandes, não são os anciões daquele culto, eram as crianças, os menores, começaram a cantar um cântico assim: Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Agora, irmão, escute isso daqui. Você sabe o que significa isso? Eu fui pesquisar o conteúdo deste cântico. O que significa crianças cantando Hosana ao filho de Davi? Primeira coisa que você precisa entender: para ser sacerdote e escriba, que eram os que estavam indignados, se fosse a palavra hoje, seriam estressados. Aquele tipo de gente que fica estressado na hora do culto. Acho engraçado, né? Mas é verdade. Para ser um sacerdote e escriba, tinha que estudar muitos anos. Desde os 8 anos de idade, uma escola sacerdotal ou escola de profetas. Essa escola surgiu nos tempos de Samuel. Quando Samuel foi levado por Ana ao templo, isso influenciou muitas mães da época. As mães da época viram Ana levar, como cumprimento da promessa que fez a Deus, dizendo que entregaria um filho a Deus se Deus desse a ela. Ela leva Samuel ao templo, e Samuel começa a morar no templo, e Samuel agora cresce no templo e se torna profeta. Então isso influencia muitas mães da época. Então o templo começou a não comportar o tanto de criança que as mães levavam para o templo. Então surgiu a escola de profetas e a escola sacerdotal. Foi assim que surgiu a escola. Essa escola vai ser citada lá nos tempos de Elias e Eliseu.
Então, para ser um sacerdote, para ser um escriba, tinha que conhecer escrituras, tinha que conhecer geografia da época, conhecia religião da época, estudava muito. Olha que interessante isso daqui. A expressão Hosana ao filho de Davi, no original significa: o Messias está aqui. Hosana ao filho de Davi significa: o Messias, o filho de Deus, o herdeiro do trono de Davi, aquele de quem os profetas profetizaram, aquele que esmagará a cabeça da serpente, é ele. Olha isso aqui, pastor Elias. Olha isso aqui. Crianças, moça, você não é glória a Deus, eu não sei não. Olha, crianças que não conheciam nada, crianças que nunca sentaram em uma sala de aula, crianças que nunca tiveram nas suas paredes um diploma de teologia da época. Principal sacerdote e escriba, todos estudados, conhecedores da lei, de todo tipo de teologia da época, de todo tipo de conhecimento, não conheceram Jesus. Mas crianças que nunca estudaram, crianças que não tinham diplomas, crianças que não tinham conhecimento do sacerdote, dos escribas, sendo pequenos, sendo os menores dentro do templo, o sacerdote e escriba pegando o livro e vendo: quem é este que entrou no templo? Por que ele está fazendo isso? Por que está acontecendo um milagre? Quem é este? Quem é este homem que entrou aí para trazer bagunça do templo, que estava indignado? Eles não entenderam quem era Jesus, mas crianças que não conheciam, que eles conheciam, olharam para Jesus e disseram: eu conheço ele, eu conheço. Você consegue entender isso? Elas olharam para Jesus assim: é ele, é o Filho de Deus. Por isso que eles adoravam, porque só adora quem conhece ele. Vou repetir, porque tem gente que não entendeu ainda. Sacerdote e escriba, todo tipo de conhecimento da época, livros e mais livros folhados, lidos. Você consegue entender isso? Eles estão lá no original do grego, no original do aramaico. Quem é esse homem que entrou no templo? O que está acontecendo no milagre? O que está acontecendo? É interessante que enquanto tinha comprador e vendedor, cambista e prendedor de pomba, para eles estava tudo certo. Mas quando Jesus limpa, purifica, coloca a palavra, oração, fé, milagres, crianças cantando, e eles ficam indignados, porque estão cegos. Sacerdote cego é o maior problema que pode acontecer em um templo. O sacerdote ficar cego. Maria vai levar Jesus aos 8 anos de idade no templo para ser apresentado. Maria está com Jesus no colo. Quando entra no templo, vai até o sacerdote e diz assim: eu trouxe o meu filho para ser apresentado. O sacerdote olha: entra na filha ali, por favor. Não conheceu quem era que estava no colo de Maria. Pegue a fila ali, pegue a senha, espere o seu tempo. Não conheceu, porque esse sacerdote cego não conhece. Mas aí foi um senhorzinho para o culto, movido pelo Espírito Santo. Quando ele entra no templo, ele avista Maria. Quando ele vê Maria, ele talvez nem vê quem estava no colo, mas ele já foi em direção a Maria. E chega a Maria e diz assim: Maria, por favor, minha senhora, deixa eu ver este menino que está no teu colo. Deixa eu verificar, porque ao entrar neste templo eu percebi que tinha alguém diferente aqui. Porque tem sacerdote cego que não entende de nada, mas eu vim pelo Espírito. E quando ele vê, se me vê aquele menino, ele levanta para o céu e diz: os meus olhos já podem dormir em paz, porque eu conheci ele. Quem conhece ele aí? Quem conhece ele aí? Quem conhece ele aí? Vê se alguém conhece ele. Levante a mão e adora. Só adora quem conhece ele. Não precisa fazer teologia, não precisa ter conhecimento, é só conhecer ele. Por isso que Jesus disse assim: eu tenho coisas, eu tenho mistérios que eu só vou revelar para pequenos. É só para os pequeninos.
Na terra a visão é diferente. Para Deus é tudo contrário. Para a gente, às vezes, a gente vê o menor, aquele que é o último da fila. Isso vai de pessoas a ambientes. O pastor falou algo muito interessante a caminho para cá. E a gente que prega tudo que ouve, tem coisa que vai guardando aqui num certo... né? A gente vai guardando num certo lado aqui do coração da mente e vira mensagem, é assim. Ele falou assim: pastor, tem gente que começou a pregar em uns cultos assim como este, na roça, igrejas pequenas, mas começou a voar um pouco mais alto, já não vai mais nesses lugares. Porque na mente do homem, Deus só opera em lugares mais elevados, igrejas grandes. E se eu te falar para você, se eu te falar que é o contrário? Porque eu já viajei o Brasil, já viajei fora. E o que tem de igreja grande, com ar condicionado, com piso que eu não sei nem quanto custou, que para entrar no púlpito, elevador, tanto não sei quantos andares para chegar no púlpito da igreja, som de primeira qualidade, mas a glória de Deus não está mais nesses templos. Mas já tive o prazer de estar lá no estado com ar condicionado, igreja de madeira em cima da água. Você está pregando e a casa está balançando com o movimento da água. Só que tem uma coisa: da mesma forma que a água vai se movimentando, o Espírito de Deus vai se movimentando dentro do culto também. Crianças e mulheres, jovens e adolescentes, ancião e anciãs, pegando nas mãos dos outros, dizendo: glória, Osana, eu conheço Ele, eu conheço. Talvez tenha alguém aqui que se sinta o menor. Deus está mandando te dizer: é para você que Deus vai revelar quem Ele é. É contigo que Ele tem um propósito, Ele tem uma chamada para você. Você se sente o menor, o mais desacreditado, nem a tua família acredita em você. Você diz: eu sou o menor da casa. Deus está mandando te dizer: Ele tem algo grande para te revelar. Paga o preço, busca Deus em oração. Você é templo. Solta aquele fundo lá, bem baixinho, bem baixinho. Deixa eu te explicar outra coisa para você ficar mais feliz. Escute aqui. Escute agora. Quem me ouve, diga amém. Para aquelas crianças entenderem o que estavam entendendo, era só coisa futura. Era só depois de muitos anos para conseguir compreender o que compreenderam, porque nem os estudados dentro do templo entenderam. Consegue pegar isso? Para aquelas crianças entenderem, compreender o que estavam compreendendo e cantar esse cântico, que só cantaria quem reconhecia Jesus como Messias. Porque, repito, os sacerdotes e escribas só folhando livros, dicionário da época, e não estavam entendendo quem era Jesus que estava no templo. Está entendendo isso? Mas agora crianças que não tinham o conhecimento, que não tinham a mente evoluída como deveria entender. O que Deus está falando aqui? Elas entenderam algo que só entenderiam futuramente. Repita comigo: elas só entenderam o que entenderiam futuramente. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando em aceleração do processo. Não pegou. Deus está falando em coisas que só iriam acontecer muito tempo futuramente. Deus está falando: vai acontecer mais rápido do que você imagina. É muito forte isso daqui, irmão. Eu sei que demora para pegar, mas se esforça que você pega. Eu vou deixar você pensando. Tem coisa aqui na tua mente você só entenderia depois de muito tempo. E Deus estava: não, vai atender agora. Isso acontece isso com o menor. O bambambam não acontece não. A estrela gospel não tem esta oportunidade não. É só o menor. É o menor. Vou repetir isso aqui que é forte, isso aqui, irmão. O que só iria acontecer futuramente, vai demorar muito. Você até estava dizendo: vai demorar demais para mim conquistar isso. Vai demorar muito para acontecer isso na minha vida.
Isso é só depois de muitos anos. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que aprender isso original, eu vou ter que aprender inglês, eu vou ter que aprender espanhol. É só daqui muito tempo. Deus, não, eu vou acelerar o processo. Eu vou deixar você pensar, irmão. Eu acho que você não entendeu. Se você entender, você estava já agradecendo. Vai haver uma revolução na tua vida. O avivamento de Deus chegou para a tua vida hoje. Jesus está limpando, tirando tudo que não presta, está colocando o que está escrito. E deixa eu te falar, está em falta alguém falar do que está escrito. Tem muito blá 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 hoje, tem muita conversa fiada, mas hoje eu estou profetizando o que está escrito para você. E Deus está mandando te dizer: é só você pagar o preço, é só você ser o menor, te humilha, porque o processo vai acelerar. Eu vou repetir só para os assembleianos pentecostais: o processo vai acelerar, o processo vai acelerar, vai acelerar, vai acelerar, vai acelerar, vai acelerar. Levante a mão direita para o céu, que eu vou profetizar algo de Deus para a tua vida. Eu estou profetizando que aquilo que iria demorar muito tempo, aquilo que você já estava desacreditado, aquilo que ia demorar muitos anos, Deus está dizendo: acelera o processo hoje, o mais rápido do que você imagina. Receba esta palavra, dando glória a Deus. Quando você menos esperar, aconteceu. Você menos esperar, está lá na tua frente. O que você está esperando já faz tanto tempo? E às vezes você diz assim: vai demorar tanto tempo para Deus fazer isso na minha vida. Eu acho que até Deus já se esqueceu do que me prometeu. Deus está mandando dizer que tem gente que faz tempo que está esperando. Parece que não foi nem Deus quem falou. Você já começou até a duvidar do que Deus prometeu para a tua vida. E Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui, e eu creio que o pastor Elias vai me mandar notícias, porque eu não estou brincando com a palavra, eu estou profetizando. Você não passa o ano de 2016 sem receber aquilo que está esperando. Porque Deus entrou aqui hoje no templo para dizer: eu estou acelerando o processo. Rabaixo, bimicanto, rama, rabacarabacharabacalabahas, ramando querevassuribicarabaya, rabacanduribicalabacharabá. Aleluia. Já começou a acelerar na vida de algumas pessoas. Enquanto você está aqui chorando, glorificando a Deus, Deus já está entrando lá dentro da tua casa agora. Já está acontecendo uma aceleração do processo. O milagre vai acontecer mais rápido do que você imagina. A vitória já chegou. É só você glorificar e receber a glória de Deus que vem pela palavra. Não vai demorar, 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 não vai demorar. Continua, paga o preço, não para, não vai demorar, não vai demorar.
estou vendo o processo acelerar ali, olha ali, olha ali, olha ali. Eu estou vendo o processo acelerando ali, olha ali, olha ali. O que iria demorar 30 anos, Deus vai fazer em 10 anos. O que iria demorar 10 anos, Deus vai fazer em 5 anos. O que iria demorar 5 anos, Deus vai fazer em 6 meses. Deus está acelerando o processo. Deus está acelerando o processo. Quem acredita, pega esta palavra da glória e seja cheio da graça. Jesus entrou no templo. Jesus entrou no templo. Aqui não tem lugar para comprador e vendedor, não tem lugar para cambista. Aqui não tem lugar para prendedor de pomba. Aqui não tem lugar para sacerdote cego, para escriba vazio, cru, gelado, filho do diabo, não. Aqui só tem lugar para os pequenos, para os menores. E Jesus já começou a mudar a tua história. Olha aí, olha aí, olha aí, olha! Está acelerando, pastor Elias. Está acelerando o processo, não vai demorar não. Deus está mandando dizer, pastor Elias, não vai demorar, não vai demorar. Mando calabaxaramanda. Talvez você era o último da fila. Talvez você era o último da fila. E alguém passou por vocês, vão dizer aí, vai demorar, você vai morrer aí. Espera sentado, não é assim que dizem? Espera sentado. Deus está dizendo, não, você não vai esperar sentado não, porque já está na hora de eu te abençoar, de fazer o que eu prometi fazer. E eu estou pregando o que eu vivo, porque Deus acelerou o processo na minha vida. Quando nos vem começando, é fácil falar, não vai dar em nada. Isso é passageiro, só está empolgado. É assim? Mas aí tem que passar por assim, é realmente. Eu vou ter que reconhecer. Deixa eu contar um segredo para você aqui, irmão. Quem gosta de Bíblia aí? Eliseu acompanhava Elias, e Elias nunca falou nada até Eliseu falar, eu quero porção dobrada. Pode perceber na Bíblia. Enquanto Eliseu ficava calado, sem desejar unção, todo lugar que Elias ia, Eliseu estava atrás. Mas foi Eliseu dizer, eu quero porção dobrada. Aí Deus mandou Elias a ir ao Jordão, Betuel, Jericó e Jordão. Trajeto final era Jordão, diga comigo Jordão. Aí você vai ver que Elias chama por Eliseu e diz assim, ó, Deus me enviou a Betel, a Jericó, a Jordão. Você, fica-te aqui, você não vai. Até você desejar unção, você é querido. Mas quando você falar, eu quero unção, alguém não vai te querer por perto. Só que ele olha bem nos olhos e ele diz assim, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não vou te deixar, eu vou atrás. Eu quero a capa, eu estou de olho na capa. Porque Deus falou para mim que vai me dar capa, eu quero ela. Então lá vai Eliseu, passa por Betuel, passa por Jericó. E quando vai passar pelo Jordão, para quem não sabe, Jordão é lugar da substituição, sabia disso? Quando um rei substituía o outro rei, Jordão. Sacerdote substituía outro sacerdote, Jordão. Jordão simboliza lugar da humilhação. Só aceita substituição quem é humilde. A maior substituição de toda a história aconteceu no Jordão. João Batista, Jesus no Jordão, substituição.
Pegou aí, irmão? Pegou ou não? Então por isso que Elias não queria Eliseu por perto, porque no Jordão ia acontecer a substituição, porque Deus falou: Elias, unge Eliseu no teu lugar. Não é para ser mais um, é para ficar no teu lugar. E a Bíblia fala: estando eles ainda conversando, falando, um redemoinho levou Elias a carruagem de fogo, separa os dois, a capa cai. E aí vem um segredo para você pular dessa cadeira, quer ver? Eliseu fez um trajeto pelo Jordão, não sendo desejado. Elias não queria que ele fosse. Você entendeu isso? Então Eliseu atravessou o Jordão rejeitado. Mas agora Eliseu pega a capa e vai voltar por onde? Por onde que Eliseu vai passar? O mesmo caminho que passou rejeitado, só que agora está com a capa. Levante a mão e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aí. Não acreditaram do que Deus ia fazer na tua vida. Disseram que você nunca ia receber a capa. Você passou por muitos lugares rejeitado, mas Deus está dizendo: eu estou acelerando o processo. E no mesmo lugar que você passou rejeitado, mal olhado, você passou desacreditado, zombado, humilhado, Deus está mandando te dizer: vai passar pelo mesmo caminho com uma capa. Coloque a mão no ombro de alguém que está do teu lado. Pede licença para ele e diga: irmão, dá licença ao pregador doido que está pedindo, eu vou fazer porque eu creio na palavra. Diga para ele: a capa está chegando, a capa está chegando. Aleluia. Vai ser rápido. Tá vendo? Vai ser rápido. Quando menos esperar alguém, olha lá, olha, ele tá diferente, ele tá com a capa, olha lá. Agora, se assuste não, é a capa chegando aí, né, alguém? Fica tranquilo. Só que não atrapalha não. Isso não atrapalha o culto não. Aqui ninguém prende pomba. Sacerdote, cego, escriba, conhecedor da escritura, não entendia quem é ele. Foi olhando o livro, cadê? Pega o dicionário para mim. Pega a combinação da palavra-chave, não entendia. E as crianças: Osana, é ele. Osana, é o Messias, vamos adorar ele. Aí Jesus faz tudo isso, irmão, pega isso aqui agora. Jesus faz tudo isso, limpa, purifica o tempo, coloca a palavra, coloca oração, coloca fé, milagres. As crianças adoram, o processo acelera. Aí Jesus vai embora. Está aqui, ó, versículo 17. E deixando-os. Deixar no sentido de abandonar, de ir embora. Está escrito assim na tua Bíblia? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus sempre teve essa característica de fazer o que tem para fazer e vai embora. Pode perceber em muitas histórias bíblicas, você vai entender onde é que eu quero chegar. Não conclua sem eu explicar, espere. Fica aquele vazio. Sabe quando você recebe alguém na tua casa? Adorável. Alguém que você não quer que essa pessoa vá embora. Como é que fica quando essa pessoa se vai? Não fica aquele vazio, não é assim? Você recebe aquele amigo na tua casa, aquele parente que você gosta de conversar com ele. Às vezes passa um feriado com você, você viaja com alguém que você gosta de estar perto dessa pessoa. Aí de uma hora para outra, a pessoa que se vai, não fica um buraco. Você entende isso?
Fica ou não fica? Eu sei que tem gente que você não vê a hora que vai embora, eu sei disso. Tem gente que não dá para ficar uma hora perto do camarada, não dá, eu sei. Mas estou falando de gente adorável. Lembra dos discípulos de Emaús? Olhou para Jesus assim: não vá embora, não vá, fique. Passe a noite conosco, já é tarde, é perigoso o senhor andar por aí sozinho, fique conosco. No outro dia foram dizer: não ardiam os nossos corações quando ele falava conosco naquele dia. Que é Jesus, eu estou falando de Jesus. Se Jesus entra no ambiente e sai, irmão, vazio fica muito grande. Por que Jesus vai embora? Aí versículo 18, a Bíblia revela algo que me chamou a atenção: mas pela manhã ele volta. Está aqui versículo 18, mas pela manhã voltou para a cidade com fome. Por que Jesus faz tudo isso? Vai embora para depois voltar. É simples, irmão, preste para você entender. Jesus se vai para que quando ele voltar, ou ele vai para voltar para ver se está do mesmo jeito que ele deixou. Ai meu Deus, não pegou. Ele deixou um templo limpo. Ele quer voltar e quer encontrar um templo limpo. É forte. Ele deixou o que está escrito. Ele vai voltar e quer encontrar o que está escrito ainda. Ele deixou oração. Ele quer voltar e quer encontrar oração. O problema é que Deus sempre teve dificuldade de encontrar do mesmo jeito. Ele deixou Adão e Eva num jardim perfeito, voltou, eles estavam caídos. Moisés deixou um povo no pé do Monte Sinai, esperando o que está escrito. Quando ele volta, encontra um povo adorando o bezerro de ouro. É muito sério isso daqui. Talvez você não vai conseguir dar glória a Deus agora, mas pelo menos você tem que pensar e temer agora. Porque eu prefiro 1000 vezes que você termine a mensagem pensando com temor do que às vezes pulando e não mudar nada na tua vida. Você está do mesmo jeito? Você que era de oração, você ainda é de oração? Você que era do jejum, você ainda é do jejum? Você que guardou o que está escrito, ainda tem aí o que está escrito? Jesus passou por você e fez uma limpeza, ainda está limpo? Porque ele vai voltar. Ele virá e não tardará. E ele quer encontrar a igreja do jeito que ele deixou. Aleluia. Você precisa parar para pensar. Será que você não está deixando as amizades te mudar? Será que a atualidade não mudou demais você? E você deixou de ser aquele crente que era? Se ele voltar hoje, ele vai te encontrar do jeito que ele te deixou? Uma pergunta para você pensar: a igreja brasileira está do mesmo jeito que era antes? E como é que vai ir com ele se não está do mesmo jeito? Porque ele só tem compromisso com quem fica do mesmo jeito que ele deixa. Fala para o irmão que está ao teu lado: meu irmão, eu sei que não dá para dar glória a Deus, mas você está do mesmo jeito? Pergunta para ele. Eu queria que você pensasse agora. Eu queria que você meditasse agora na tua vida com Deus. Eu nunca vi Jesus avivar a tua igreja e não concluir o avivamento falar em arrebatamento. Arrebatamento é uma realidade, vai acontecer a qualquer momento. E se foi o último culto? Não sei. E se foi a última mensagem? Não sei. E se foi o último louvor? Eu não sei. Eu só sei que vai acontecer. E nós não podemos se apegar a esta terra e esquecer que a trombeta a qualquer momento vai tocar.
gente precisa parar. Desculpa falar isso aqui, mas a gente precisa parar com esse negócio de preocupação. Será que algum dia eu vou sentar na cadeira? Será que eu vou alcançar tal posição? Será que eu vou ganhar tal salário? A igreja não é uma empresa, irmão, onde se disputa a posição. A igreja não é a igreja do homem. Mas infelizmente a gente hoje fazendo da casa de Deus uma disputa de quem prega mais, de quem canta mais, de quem vai ser, quem não vai ser. A igreja não foi chamada para ficar aqui dentro de quatro paredes, só aqui. Poder e mais poderes, não. A gente ouve Deus falar aqui, a gente se alegra aqui, a gente é cheio aqui. Mas lá fora tem alguém precisando da gente. Fale de Jesus. Faça alguma coisa por pessoas. Uma hora dessa tem uma mãe desesperada pelo filho. Ao momento desse deve ter alguém na cama de hospital lutando pela vida. Uma hora dessa deve ter alguém com um radinho dentro do presídio ouvindo uma mensagem, chorando, dizendo: eu quero ir para a igreja. Você tem a melhor oportunidade que você poderia ter, estar aqui hoje, ouvindo Deus falar. Vamos levar a sério. Não vamos deixar o mundo nos corromper. Porque eu creio que Jesus vai voltar. Quem crê comigo? Ele só foi ali, mas ele vai voltar. Eu queria convidar você a ficar de pé. Antes dos louvores, eu preciso fazer essa pergunta. Se tiver alguém aqui agora que reconhece que não está a mesma pessoa, você que orava e não ora mais, você que pagava o preço e não paga mais, você que era o primeiro a dobrar o joelho, mas hoje não dobra mais. Lembra daquele cantinho de oração na tua casa, só você e Deus? Deus está com saudade de você. Aquele momento que só ficava você e Ele. Mas você se distanciou sem perceber. Só agora você está percebendo, porque eu estou pregando isso daqui. Deus quer que você pare para pensar o quanto você se distanciou. E isso é palavra para crente. Porque crente se desvia e continua dentro da igreja. Se torna só um mero encontro religioso. É um costume, eu vou para a igreja porque hoje tem culto. O evangelho foi resumido em um culto de domingo. Mas evangelho não é isso. Evangelho é vida constante com Deus, de relacionamento. E eu queria saber se tem alguém corajoso que reconhece que precisa ser renovado, precisa voltar a ser o que era. Na presença de Deus, você vai sair do teu lugar e vai correr aqui na frente. Tem uma pessoa corajosa que quer fazer isso? Venha. Porque Deus quer mudar a tua história hoje. Vem. Pode vir. Venha. Se tiver alguém afastado aí que quer se reconciliar, é tua hora agora. Deus está te dando a oportunidade. Jesus pode voltar. E você não é mais a mesma pessoa que era na presença de Deus. Venha. Não tenha vergonha de fazer isso. Você não está se diminuindo. Jesus espera a tua atitude agora. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui. A minha oração é que Deus coloque temor no nosso coração a cada dia. Porque os dias são difíceis. Onde encontrar uma pessoa séria na presença de Deus hoje? Pessoas que não estão brincando de ser crentes. Tenha coragem, isso vem, irmão. Tenha coragem. Porque o Espírito Santo está aqui hoje, pronto a fazer algo tremendo na tua vida. Aleluia.
Oh, aleluias. Aleluias. Pode chorar, não tem vergonha não. Chora. Fala alguma coisa para Deus, que Deus quer ouvir a tua voz agora. O culto tem duas partes, duas vias. Tem a hora que nós ficamos em silêncio para ouvir Deus falar. Agora Deus está em silêncio para ouvir você. Ele quer ouvir o que você tem para falar para Ele, porque Ele fez tanta coisa na tua vida já. Ele vai voltar e quer encontrar do mesmo jeito que Ele te deixou. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. O Espírito Santo está falando para mim aqui agora, que vai lhe derramar uma unção renovadora. Aqueles que não falavam em línguas estranhas, vai começar a falar mais uma vez. Que faz tempo que não sente a presença de Deus, vai voltar a sentir agora. O Espírito Santo está andando no meio desta igreja. Ele está pronto a renovar você, a te encher de unção. Receba aí a presença de Deus. Receba aí a presença de Deus. O Espírito Santo está renovando. É só você abrir o teu coração, porque Ele está renovando. Abra a boca, adora Ele. Você que faz tempo que não sente arrepio na presença de Deus, que não sente Deus falar contigo, sinta Deus falar contigo agora. Seja renovado pelo poder da palavra agora. Receba, receba. Receba aí, receba aí. Deus estava com saudade da tua lágrima. Chora para Ele. Chora para Ele. Manda lá, baixure, mecando, orebe. Ore por alguém, ore. Faça como alguém já está fazendo aí. Pegue na mão de alguém, ore com ele, porque tem unção renovadora aqui esta noite. É noite de avivamento. Avivamento. Pega a unção, pega. Pega esta unção, pega. Lama candaraia xarabá. Uramandi calabachuri bicanta. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não vai se apagar. O fogo não vai se apagar. A igreja está guardando aquele grande dia. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Pode ser daqui a pouco. Só quem está se preparando para aquele grande dia, receba poder e avivamento. E já! Estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois deitados na cama, um será levado, outro será deixado. O Espírito Santo está alertando a igreja. Ele voltará, ele voltará, ele voltará. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo veio, bem-aventurado aquele que guarda as palavras de profecia deste livro. Ai, xaramacantalabarra. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem o Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Canta para Ele, fala para Ele.
Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem está se preparando para este dia? Quem está se preparando? Aleluia, aleluia. Acredite, Ele voltará. Ele foi ali em Betânia, já volta. Ele só foi ali em Betânia e já volta. Feche os teus olhos. Deus, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por me trazer nesse lugar tão maravilhoso, onde há crentes temerosos, quebrantados, que estavam querendo ouvir o Senhor falar, e o Senhor falou conosco. Abençoa esta igreja, ao grupo de jovens, a todos os departamentos, a este campo, a esta cidade, este estado. Em nome de Jesus, que nós venhamos voltar para as nossas casas com o coração ardendo e a esperança que o Senhor de fato voltará. O templo está pronto, Senhor. Volte, porque não tem mais nada para se cumprir nesta terra, porque tudo já se cumpriu. Obrigado, Senhor, por nos alertar. Obrigado por alertar a tua igreja. Quem pode dizer amém? Diga glória a Deus. Você que pode, volta para o teu lugar agradecendo ao nome do Senhor Jesus. Volte adorando, magnificando ao Deus dos céus, ao eterno Deus. Glória ao nome de Jesus. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. ofereço a ti, Deus meu.
Todos os jovens permanecem um pouquinho que o Diácono Osvalino quer tirar uma foto com vocês aqui. Esse homem bonito aqui.